Que estejamos focados agora em ouvir a Tua palavra que cura, salva e liberta. Em nome de Jesus, amém e amém. Graça e paz, amém, Deus. Louvado seja o nome do Senhor essa noite, por tudo que já aconteceu aqui, coisas maravilhosas. O céu está em festa hoje. É pouco tempo, mas Deus não precisa de muito tempo para falar nos corações da gente, não. Mas que o que Ele já fez aqui hoje já falou tremendamente aos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero trazer algo da parte do Senhor que Ele falou poderosamente no meu coração nessa madrugada, lá do meu trabalho. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Essa é uma palavra para aqueles que conhecem o Senhor. Essa é uma palavra para aqueles que não conhecem o Senhor. E essa é uma palavra para aqueles que desejam conhecer o Senhor. Amém. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Louvado seja o nome do Senhor. Nos acharam, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ver aqui, me acompanha aí na tua Bíblia. Diz assim, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou o seu discípulo, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra, queridos. Nós lemos um texto aqui que todos nós já conhecemos, você já deve ter ouvido várias mensagens sobre essa passagem. Jesus está aqui mais ou menos no segundo ano do seu ministério, desde que ele havia sido batizado por João Batista. Já se faziam mais ou menos 2 anos. E Jesus está ali pregando, está ensinando, está curando, está fazendo milagres. Mas ainda assim, queridos, algumas pessoas rejeitavam esse Cristo. Se por um lado havia uma multidão de pessoas que o seguia como discípulos, como a multidão que ia atrás dele por causa dos seus milagres, havia também uma multidão que, mesmo vendo os sinais, instigado pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos escribas, o acusavam de falso profeta. Diziam que ele era um falso profeta. Dizem que Jesus era um endemoniado e que as palavras dele não mereciam ser ouvidas. E é isso que a gente está vendo aqui nesse momento. Eu pergunto para o seu discípulo: olha, quem dizem os homens que eu sou? Então Jesus chega para o seu discípulo, amado, faz essa pergunta, e aí vão surgir algumas respostas, porque talvez os discípulos andavam por vários lugares, por várias cidades, pregando o Evangelho junto com Jesus, e ouviam muitas coisas, e muitos relatos a respeito de Jesus. Ouviam o que as pessoas achavam de Jesus. E aí, o discípulo fala assim: olha, alguns acham que o Senhor é João Batista, que João Batista reencarnou e voltou no Senhor, para atormentar Herodes, que havia matado João Batista. Porque eles haviam a crença de que, até talvez pelo próprio Herodes, achar que Jesus Cristo era uma reencarnação de João Batista para perturbá-lo. E haviam pessoas que achavam que ele era o profeta Elias. A gente sabe, pela palavra de Deus, que Elias ele não morreu. Elias foi arrebatado aos céus. Então, e lá no livro de Malaquias, capítulo 4, verso 5, diz o seguinte: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Então, por causa dessa profecia,
Algumas pessoas achavam que Elias havia voltado, que Jesus era Elias, que havia voltado para poder pregar. Algumas pessoas diziam que era Jeremias, o profeta de Jeremias, por causa da sua similaridade com Jesus, de ser um homem sofredor. Jeremias sofreu muito, ele era conhecido como um profeta chorão. Ele pregou e as pessoas não ouviram a sua mensagem. E alguns achavam que talvez Jesus fosse a reencarnação de Jeremias. E alguns diziam que ele era um profeta. Outros achavam que ele era só mais um que se levantava ali para poder pregar a palavra de Deus, como haviam muitos se levantados. A gente percebe, queridos, que diante de tantos sinais, tantos milagres, tanta sabedoria, ainda que o povo estivesse esperando o Messias, eles estavam esperando o Messias, e ainda que eles fizessem todos esses sinais, eles não conseguem identificar em Jesus o Messias prometido na palavra de Deus. Aleluia. Eles não conseguiam identificar isso. Eles sequer cogitaram a hipótese de que aquele homem poderia ser o Messias que Isaías profetizara tanto no livro dele. Como foi falado aqui, Isaías foi o profeta messiânico, o homem que mais profetizou a respeito de Jesus Cristo. Ele foi tão messiânico que a gente conhece a palavra de Deus, a Bíblia. Ela tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E o livro de Isaías também tem 66 capítulos. E nos 39 primeiros capítulos, ele fala das coisas passadas. E a partir de 27 para frente, ele começa a falar muito de Jesus, ainda que ele nem soubesse quem era Jesus. E aí, amados, o povo não sabia que eles estavam vivendo e vendo o momento mais importante da história da humanidade, queridos. Eles não entenderam aquilo. A abertura do Mar Vermelho, as pragas do Egito, Davi derrotar Golias e tantos outros milagres que aconteceram no passado, nada se compara, queridos, à vinda de Jesus a esse mundo. Aleluia. O próprio Deus encarnado estava aqui fazendo milagres, querendo salvar as pessoas, e as pessoas não deram crédito à sua palavra. Era isso que Jesus estava fazendo. Essas pessoas perderam a possibilidade de se encontrarem com o verdadeiro Deus, amados. O Messias, o ungido de Deus, aquele que a palavra de Deus toda se cumpre nele. Aquele que lá em João 3,16 diz assim: é porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. As pessoas perderam o bonde da história, queridos. Imagine você poder sentar ao lado de Jesus encarnado. Oh, Deus. Você poder sentar com ele e ouvir amenidades, poder conversar com ele, aprender com ele, ver ele curando. As pessoas perderam isso. Não entenderam quem era Jesus. E a coisa, querido, fica tão séria. O povo estava tão ignorante, o pastor Paulo leu aqui estava em trevas, que até João Batista, queridos, quando foi preso por Herodes, em algum momento, ele fica duvidoso. Até João Batista, em algum momento, fica duvidoso. Volta um pouquinho para a Bíblia aí, capítulo 11 de Mateus. Versículo 1 diz assim: e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Olha aqui, olha isso. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 12 seus discípulos a dizer: olha a pergunta que João Batista manda fazer para Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? A coisa estava tão séria.
que até João Batista estava duvidoso. O João Batista, que havia dito: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Aleluia. Esse homem que batizou Jesus Cristo, queridos, até ele mesmo estava duvidoso se esse Cristo realmente era o Cristo que havia de vir, era o Messias que havia de vir. Aleluia. É interessante, amado, que a gente percebe que esse povo, apesar das trevas que habitavam neles, como o pastor Paulo falou, não eram trevas físicas, mas as trevas do coração, o coração em trevas. Ainda que eles estivessem assim, eles já esperavam pelo Messias. Eles sabiam que o Messias havia de vir. Só que aquele povo achava que Jesus viria como um guerreiro, como um soldado, para destruir Roma e fundar um novo templo. Mas não foi assim. Ele chegou, ele nasceu numa manjedoura, num lugar onde não tinha nem lugar para ele na estalagem. Ele viveu uma vida humilde, e isso fez com que as pessoas não percebessem que aquele era o Cristo que havia de vir. Agora a gente vai lá para o livro de João, no capítulo 1. Como eu falei aqui, esse povo, apesar de toda a incredulidade, apesar da resposta dele para a pergunta de Jesus, falou assim: olha, esse povo acha que é João Batista, é Elias, é alguns profetas, Jeremias, mas não entenderam que aquele era o Cristo que havia de vir, aquele que iria salvar e salvou a humanidade do pecado, queridos. Aleluia. Aquele que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. No capítulo 1 de João, amado, a partir do versículo 19, vamos ler aqui. Vê comigo, olha só as coisas que interessantes. E este é o testemunho de João Batista. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? Então perguntou para João Batista: quem é você, mano? Para João Batista: quem é você? E confessou e não negou. Confessou. João falou assim: olha, eu não sou o Cristo. E perguntaram: então quem és? Pois, és tu Elias? E disse: não, não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram depois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Quem disse de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram os fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Olha, no meio de vós está um, já estava ali Jesus, amado, e o povo não conhecia. No meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Queridos, percebeu que as mesmas perguntas aqui, as mesmas respostas que eles deram para os discípulos, é as perguntas que eles fazem também para o João Batista. Eles estavam procurando saber se Jesus já tinha vindo. Eles estavam sedentos por esse momento, amado. Só que as trevas eram tão densas na vida deles, nas vistas deles, que eles não conseguiram enxergar que Jesus já tinha vindo e que estava ali fazendo milagres e sinais. E, amado, daqui a 2 anos depois é que Jesus começa a fazer essas perguntas. Nós vemos aqui, amados, que os fariseus foram até João Batista perguntar: tu és o Cristo? Não. Então por que você batiza se você não é o Cristo? E João fala assim: olha, após mim vem um que era antes de mim, e eu não sou digno de desatar a sandália de seus pés. E quando a gente vai no versículo 29, diz que no dia seguinte Jesus vai de encontro a João Batista para ser batizado. E aí João fala assim: olha,
Eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Aleluia. Isso é interessante, amados. Jesus foi ser batizado por João Batista. E aí, os discípulos falaram para ele, aí agora passados 2 anos, as mesmas perguntas que eles fizeram para João Batista são as respostas que eles dão para os discípulos. Não conheceram Jesus. Diante de tantos milagres que ele fazia, de tantos sinais que ele fez ali dentro daquele povo, eles não conheceram que era o Messias. Agora, camaradas, agora, meus irmãos, agora, meus amados, Jesus vira para os seus discípulos e faz outra pergunta: e vós? Quem dizes que eu sou? Eles, eu não sei que eles acham que eu sou. Para eles, eu sou apenas mais um dos profetas. Mas e vocês? Quem diz que eu sou? E aí, queridos, eu quero fazer essa pergunta para mim e para você nessa noite. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus, amado? Na tua concepção. Quem é Jesus, amado? Na sua vida. Glória a Jesus. O apóstolo Pedro, inspirado por Deus, amado, consegue responder a pergunta de Jesus. Pedro compreendeu que o apóstolo João ainda iria escrever. Quando ele responde para Jesus, quando ele fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aleluia. Pedro já estava profetizando aquilo que João iria escrever lá no livro do Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, que diz assim: olha, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pedro já tinha percebido quem era aquele Cristo, amado. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele estava declarando: tu és o Salvador do mundo. Aleluia, glória. Quando Pedro falou isso, estava dizendo assim: ó, tu és o Messias esperado. Tu és o bom pastor. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Glória. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Glória. Tu és a porta das ovelhas. Era isso que Pedro estava dizendo para Jesus Cristo. Jesus. Tu és aquele que vem para tirar o pecado do mundo. Pedro entendeu, amados. Pedro entendeu. Se Jesus chegasse para mim hoje e fizesse essa pergunta, o que eu diria para ele, amados? Quem é Jesus para mim? Da onde ele me tirou? Quem eu era antes de Cristo, amados? Quem você era antes de Jesus chegar na tua vida? Jesus então diz apenas assim: olha, bem-aventurado és tu, Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Aleluia. Queridos, feliz é aquele que entendeu que Jesus é o único que pode dar salvação. Meu Deus. E que essa salvação não é mérito nenhum meu. Oh, Jesus. Feliz é, se você entendeu isso, você é bem-aventurado. Aleluia. Que a tua salvação não depende do teu esforço, mas é pela fé que você vive. É por fé que você vive, não por vista. Quando você entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por Ele, você é um bem-aventurado. Feliz, amado, é aquele que não quer ser somente parte da multidão, que não vai atrás de Cristo por aquilo que Ele pode dar, e Ele pode dar, mas vai atrás dele por quem Ele é, pelo que Ele fez na minha e na tua vida. Nós não vamos atrás de Jesus por causa dos milagres que Ele fez, por causa do pão que Ele multiplica, por causa da cura da minha enfermidade, por causa de tudo aquilo que Ele pode me dar, e Ele pode dar porque Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é dono de tudo. Eu sigo a Ele, amados, porque Ele me tirou da lamação do pecado e me fez escrever uma nova história da minha vida. Por isso eu sigo esse Jesus Cristo. Bem-aventurado, feliz é aquele que
e deseja ser discípulo, e deseja conhecer, e não somente conhecer, mas prosseguir em conhecer Jesus todos os dias. Feliz é aquele, amado, que ao se levantar, dobra seus joelhos, estou fazendo muito obrigado por esse dia, Senhor, me faz iniciar. Esse é bem-aventurado, esse conseguiu conhecer a Cristo, queridos. E Pedro mostrou com aquela resposta, não só ele, mas todos os discípulos que estavam ali, que entenderam quem era aquele Cristo, quem era aquele que estava ali falando com eles, amados. E é isso que nós devemos saber, queridos. Quem é o Cristo que nós servimos? Tem pessoas, amados, que até acham Jesus um camarada bacana, como alguém fala aí, né? O cara lá de cima. Ele não é o cara lá de cima, não. Ele é o dono do universo. Mais respeito com o meu Senhor. Ele não é um camarada bacaninha, não. Ele é o dono do mundo. Ele é o dono da minha vida. Ele é o dono da minha história. Mais respeito com o meu Deus. Tem pessoas que até acham Jesus um cara legal, que tem palavras bonitas. Olha, esse camarada, ele prega bonito. Tem pessoas aí que faziam isso. Ele prega bem, mas ele tem um pãozinho aqui, ele prega bem mesmo. Compra até um crucifixo. Tem pessoas que gostam de Jesus, compram um crucifixo com ele pendurado e beijam o crucifixo, porque amam Jesus. Tem pessoas que têm um quadro da Santa Sé em casa e idolatram aquele quadro. Ah, Jesus está ali, eu amo esse homem aí, eu amo esse homem. Tem pessoas, amadas, que têm a Bíblia aberta em casa no Salmo 91, mas não lê o Salmo 91. Tem pessoas que têm a Bíblia aberta no Salmo 23. São pessoas que gostam de Jesus. Todo mundo aqui gosta de Jesus. Mas será que você o conhece? Da forma que ele quer ser conhecido? Queridos, para conhecer e saber quem é Jesus, eu preciso sair da superfície e mergulhar fundo nas águas do Espírito. Aleluia. Para de ficar no raso com ele. Sai do raso. Mergulha fundo, amado. Aleluia. Creia que ele pode fazer muito mais além daquilo que você pede ou pensa. Porque ele é Deus, amado. Quando você o conhece e sabe quem ele é, queridos, a sua vida não é mais a mesma. A sua vida é transformada. A sua vida é transformada, é mudada. Você percebe das atitudes, das palavras, do comportamento que aquela pessoa foi transformada pelo poder da palavra de Deus, amados. Meu Senhor amado. Esse Cristo, amados, que está sendo colocado em xeque aqui, porque alguns conhecem Jesus Cristo. Talvez alguém esteja aqui e não conheça Jesus Cristo. Talvez alguns conheçam bem Jesus Cristo. Talvez você não conheça, mas talvez você queira conhecer quem é esse Deus. E hoje é a noite que ele te convidou para estar aqui. Tudo que foi feito aqui você viu. Essas pessoas que vieram aqui na frente, elas foram tocadas pelo Espírito Santo de Deus para estarem aqui. Elas se renderam. E aí agora é uma caminhada, é um processo. E nós precisamos, queridos, entender quem é esse Deus. Não apenas conhecê-lo de ouvir falar, como Jó falou lá no final do livro dele. Eu conheci de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Queridos, quando você conhece Jesus Cristo e sabe quem Ele é, Ele sai da cruz e passa a habitar no teu coração. É isso que eu fiz um dia. Eu tirei Ele da cruz. Aleluia. E pedi para Ele, Senhor, faz morada aqui dentro, porque se eu sozinho eu não consigo. Porque é uma palavra de Deus que diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, amado. Eis que estou à porta e bato.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus te convida hoje, amados, para tomar essa atitude. Eu não sei quantos aqui ainda não são cristãos. Eu não sei quantos aqui têm desejo de conhecer esse Cristo, amados. Mas nesta noite, amado, Ele está aqui pronto a te abraçar, a andar contigo, a te dar uma nova roupagem, a colocar um anel no seu dedo, uma sandália nos teus pés e te dar uma vida de vitória, queridos. E quando eu falo vida de vitórias, não entenda isso como vida sem problemas, não. Mas vitória em meio aos problemas. Porque é isso que Ele faz conosco. Eu quero deixar essa mensagem para você bem breve. O tempo já urge. Eu não sabia a hora, pastor. Mas eu creio que você entendeu. E eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus agora nessa noite. A gente vai cantar um louvor e já me ajuda.